Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Instituto, na pessoa do Dr. Fábio, pela iniciativa de fazer esse evento tão grandioso e que congrega tantas personalidades importantes que atuam, seja diretamente com o direito de concorrência ou instituições que, de certa forma, interagem com o direito da concorrência. E é uma alegria muito grande ver aqui personalidades com quem já tive a oportunidade de conversar, seja no CAD, como conselheiros, seja pessoas de outros setores importantes que se relacionam com o CAD, como a CVM, que aqui presente também patrocina um evento que teve o brilhantismo também de congregar advogados, membros do Ministério Público, e que também, com a participação do Dr. Sadi, demonstra o quanto o direito da concorrência interage e deve interagir com diversas instituições. Não só as instituições que fazem parte do CAD, como as instituições que, de certa forma, colaboram para a formação de uma política de defesa da concorrência no Brasil. Então, é muito gratificante para o CAD, que tem como uma de suas vertentes a advocacia da concorrência, a disseminação da cultura da concorrência, poder participar de eventos em todo o país, conversando, interagindo, ouvindo, para que possa, ao fim e ao cabo, produzir aquilo que seja de melhor qualidade para a defesa da concorrência do nosso país. Eu fui incumbido de tratar um pouco sobre os 50 anos de defesa da concorrência, os 50 anos do início do Brasil de uma legislação de defesa da concorrência e um pouco da nova lei. Eu vou falar um pouco apenas sobre esse debate histórico e vou me centrar sobre perspectivas, sobre o que é que a gente quer de defesa da concorrência e o que é que o CAD pretende fazer com uma nova legislação que faz um ano e que já pode apresentar para os senhores alguns resultados. Bom, quando a gente trata de 50 anos de defesa da concorrência, aparentemente você teria um debate profundo sobre competitividade nos diversos setores de atividade econômica no país ao longo de 50 anos, o que todos sabemos que não é bem verdade. Então, se no início surgiu um direito da concorrência com uma vertente muito mais protecionista da indústria nacional, em que se confrontava com a presença de empresas estrangeiras que poderiam limitar o setor produtivo nacional na sua atuação, isso, de fato, apenas a partir de 94, com a nova legislação que respaldava a Constituição de 88, que tratava de uma abertura, de fato, à concorrência nos diversos mercados do Brasil, começou a ser mais acentuado, né? No início, nós tínhamos, durante vários anos, apenas uma análise repressiva de conduta, e que, com o tempo, evoluiu, exatamente a partir de 94, com muito mais pujança, para um controle preventivo de estruturas, de que aquelas fusões que pudessem trazer um impacto nocivo, ainda que potencial, à atividade econômica, pudessem ser analisadas e, eventualmente, até sobrestadas. Então, esse foi um percurso histórico em que a gente verifica que a defesa da concorrência, ela se formava. Você tinha no Brasil a necessidade de uma pulverização de informação, inclusive. Até hoje você tem uma grande dificuldade de instituições de ensino, seja em economia, seja em direito, que tem na sua grade curricular o direito econômico e o direito da concorrência. Então, isso é uma formação, é um processo que começa a ser disseminado e que tende, eu não tenho a mínima dúvida, a florescer em breve com a maior advocacia da concorrência, essa expressão. Ou seja, a população, a sociedade, os órgãos de Estado e da iniciativa privada, conscientes do que os benefícios de uma competitividade plena nos mercados e o que isso pode trazer de benefícios ao seu consumidor. Esses são pontos muito importantes porque isso vai ser visualizado, essa estrutura de formação de um direito da concorrência, ao longo da atuação do CAD. E eu foco mais desde 94. Então, se a gente for fazer uma extração dos votos, das manifestações, a gente vê que, no início, se buscava explicitar o que era a defesa da concorrência, quais eram os seus valores, quais eram os seus preceitos, o que era necessário que eu pudesse colocar numa manifestação do CAD para que aquilo tivesse uma robustez técnica, que aquilo gerasse uma confiabilidade de todos aqueles que interagiam com o mercado.
os próprios agentes econômicos não tinham o grau de confiabilidade do CAD que hoje tem. E que isso faz com que eu possa melhorar o mercado e que eu possa melhorar o CAD. E isso, sem sombra de dúvida, foi um processo. Um processo que também iniciou com a interação judicial. Várias decisões do CAD, num dado momento, poderiam ser levadas ao judiciário pela própria previsão constitucional e o judiciário tinha que se aprofundar sobre aquele tema. Ele tinha que ter mais informações e que isso fez com que também fosse um processo evolutivo que, com certeza, foi trazendo mais subsídios para a gente entender essa defesa da concorrência. E aí, depois de todo esse espaço, e aí eu já começo ao ponto que eu me predisponho a abordar com um pouco mais de profundidade, nós chegamos na Lei 12.529/2011. Uma lei que trouxe o Brasil para aquilo que já existia no mundo inteiro, para uma análise prévia de controle de concentrações, para a observação do que de fato seria impactante para o mercado. Concentrações que aparentemente não teriam o impacto de mercado não precisariam passar pelo crivo do Conselho. Uma necessidade de aprofundamento dos processos de conduta, fixação de estándares probatórios, dentre outros aspectos. Então, a gente chega para aquilo que deve ser uma defesa da concorrência, inspirada e espelhada naquilo que existe nos melhores países cujo desenvolvimento econômico vale a pena observar o que pode ser emprestado para o Brasil. E aí, eu acho que hoje nós já estamos num patamar de poder visualizar a defesa da concorrência do Brasil dentro das 3 expressões que eu reputo muito importantes para que o Brasil possa ter uma defesa da concorrência efetiva: celeridade, regularidade, efetividade. Por que celeridade? Celeridade porque na legislação passada e durante muito tempo, o CAD ele tinha uma formação dos seus processos com uma instrução que se dava durante a análise do Conselho. Então, as partes não prestavam as informações de forma cabal desde o seu início, já consumavam os atos. Então, não tinha um interesse imediato de trazer todas as informações. Os atos já estavam consumados. Era mais um caráter de ter aquele aval do Conselho, mas ele já estava atuando no mercado. Por outro lado, o CAD também emitia ofícios que suspendiam o prazo peremptório de 60 dias, que havia aquela previsibilidade, e os processos se alongavam durante algum tempo. Esse era um pilar complicado para a defesa da concorrência. A análise concorrencial tem que ser célere. Ela não pode descompassar com a necessidade que o mercado tem de ter aquelas suas autorizações para um funcionamento dos conglomerados, das fusões e das aquisições, e, ao mesmo tempo, ser célere para reprimir as infrações contra a ordem econômica. A lei nova já começa a trazer essa mudança. Por quê? A instrução hoje ela tem que ser plena e ex ante. Deve-se trazer para a autoridade, inclusive sob pena de indeferimento imediato, todas as informações necessárias para que o CAD possa proferir a sua análise. E o CAD tem um prazo peremptório de 240 dias, prorrogável por mais 90 em casos excepcionais, para decidir de forma definitiva tudo aquilo que é essencial em relação a um controle de concentrações. E o CAD já tem produzido decisões muito importantes em prazos econômicos, porque os dados nos mostram que em até 30 dias temos decidido a grande maioria dos casos. E aí, aquele espelho que nós tínhamos dos países desenvolvidos e dos países que tinham uma estrutura de concorrência efetiva, nós já começamos a ser espelho para eles. Porque já temos uma análise de estruturas em prazos mais céleres do que os Estados Unidos e a Comunidade Europeia. O que demonstra, de fato, que estamos não só com um país em um potencial de crescimento grande da sua atividade econômica, mas também com a legislação que permite que o CAD possa entregar à sociedade e aos agentes econômicos um produto que se espera na análise concorrencial. Um outro aspecto importante é a diminuição dos casos. O CAD hoje analisa os processos em que há 750 milhões e 75 milhões das empresas fusionadas.
o que fez com que nós pudéssemos retirar diversos casos que não tinham qualquer impacto de mercado, mas que eram submetidos. Eu lembro aqui o conselheiro Prado analisando diversos casos sumários numa pauta que tinha para mais de 50, 60 processos sumários, sem qualquer impacto de mercado, mas que tomava o tempo dos conselheiros e o seu custo tão importante de oportunidade de se dedicar aos processos mais importantes. E isso mudou, porque os casos que não estão nesse crivo não são mais analisados pelo CAD. E sempre vem aquela pergunta: mas pode ser que em alguns mercados esteja passando alguma coisa. A lei previu, sabiamente, que em alguns mercados, em algumas situações específicas, o CAD pode chamar um ato de concentração que, embora não passando naquele crivo inicial dos 77, 150, 75, possa trazer alguma preocupação concorrencial e daí o CAD se manifestar. Um outro ponto que é, sem sombra de dúvida, importante dessa primeira vertente que eu chamo de celeridade, é uma estrutura de servidores, uma estrutura física, uma estrutura de cargos que foram criados para fazer face a essas necessidades do CAD. Então, se antes nós tínhamos apenas algumas coordenações que tratavam sobre esses temas múltiplos, licitações, sobre casos de conduta unilateral, sobre os cartéis e qualquer que seja o outro aspecto de análise concorrencial, hoje essas coordenações puderam ser acrescidas. Mais cargos, mais gestores públicos, que, embora ainda gradativamente estejam sendo preenchidos esses cargos, o CAD já teve um crescimento pela junção, pela economia que teve em trazer os servidores da SDE para trabalhar junto com os servidores do CAD, aproveitar alguns servidores da SEAI e, em suma, congregar aqueles esforços para poder enfrentar esse primeiro tema que eu reputo de suma importância, que é celeridade. Mas quando eu vejo aqui o professor Fábio Osório, que na sua obra lá sobre o poder sancionador, o poder sancionador da administração e os seus aspectos de ampla defesa, contraditória, etc., eu também acho que esse é um tema de suma importância, que é a regularidade. E como o CAD tem enfrentado essa regularidade? A regularidade do seu processo ela se inicia com uma ampla defesa e um contraditório pleno. E por que pleno? Eu não digo porque estou no CAD e, obviamente, tenderia a fazer essa defesa da instituição. Eu digo porque isso é o produto do que o judiciário me diz. Porque eu não recordo um processo judicial do CAD que tenha tido algum critério de anulabilidade ou nulidade em razão de não observância dos preceitos de ampla defesa e contraditório. Temos sempre a preocupação de fazer com que o processo tenha o seu grau e a sua continuidade dentro de patamares escolhidos pela Constituição Federal. E aí, o CAD começa a ter o que é um instrumento para essa regularidade de ampla defesa e contraditório. Primeiro, a transparência. Todas as sessões são públicas, abertas e gravadas. Não existe essa possibilidade de alguém questionar e dizer: ah, mas o CAD disse isso na sessão. Não disse. Vamos tirar dúvida, vamos ouvir o áudio e vamos extrair aquilo que foi de fato dito. É uma autoridade transparente. Transparente nas suas manifestações definitivas, mas transparente na instrução do processo. Porque as audiências que os conselheiros e procuradores dão são públicas. Se sabe quando o conselheiro fulano de tal conversou com a empresa tal que legitimamente foi postular o seu direito. Transparência, claridade. Isso facilita o escrutínio do judiciário quando ele precisa se deparar com questionamentos de ampla defesa e contraditório. E o CAD tem feito isso com grande maestria. Além disso, a grande preocupação com a fixação dos estándares que o CAD entende como prova. Aqui eu vejo o conselheiro Marcos Paulo, nobre amigo que nos deixou há pouco tempo, que tinha em si essa preocupação de trazer para cada um dos casos de conduta o que o CAD utilizaria como prova, dentro de um conceito de ilicitude pelo objeto, dentro de um conceito de ilicitude pelo potencial lesivo à concorrência que poderia ser trazido. Existe uma preocupação de que a previsibilidade do que o CAD pode vir a decidir com base nos elementos probatórios seja conhecido ab início pela parte
para que ela sequer tenha um incentivo de fazer isso na sua atuação econômica. E creio que isso é mais um instrumento que demonstra como se operacionalizar o contraditório em ampla defesa, dando, mais uma vez, credibilidade, certeza para aquilo que será decidido pelo Conselho. Além disso, temos uma grande preocupação com os regulamentos. A regulamentação para reduzir a discricionariedade administrativa em alguns aspectos que a legislação ampliou, como em potencial de condenação dos valores da multa que vão de um percentual de 0,1% a 20%, as multas que vão de 60 mil a 60 milhões de reais no caso de consumação prévia de atos de concentração. Então, além de definir critérios como o que seria ramo de atividade, o que seriam contratos associativos, que é algo que o CAD deve enfrentar proximamente em regulamentos, em suma, dando mais certeza e tranquilidade, previsibilidade daquilo que ele fará no curso do seu processo administrativo. E outra preocupação, que essa eu ouso dizer que é uma obsessão, é a internalização do que o judiciário visualiza como exigência de ampla defesa e contraditório e como elementos probatórios. Eu me lembro um caso que é bem interessante, também de relatoria do conselheiro Prado, que aqui está, em que se discutia a possibilidade de utilização de gravação clandestina para a condenação de um cartel. E o Conselho se parou e disse, ora, o que o Judiciário diz sobre isso? Qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre a utilização de uma gravação clandestina para a condenação de um cartel? E o Supremo sinalizava que era possível essa utilização de uma gravação clandestina porque ela não é caracterizada como uma prova ilícita. Ela é uma prova lícita. Ora, se o Judiciário utiliza esse parâmetro de prova e que faz com que nós mantenhamos a nossa decisão no Judiciário, transplanta-se esse padrão de prova com mais segurança e, com isso, torna mais efetiva a possibilidade de êxito no processo judicial. Então, esse é um aspecto que o CAD, internalizando previamente, desde a sua decisão administrativa, aquilo que o Judiciário utiliza como procedimento, aquilo que utiliza como prova, você traz para o processo administrativo tudo aquilo que se poderia vir a ser discutido no Judiciário. Você antecipa a possibilidade de êxito por já dar a deferência devida daquilo que seria o processo judicial. Essa é uma obsessão também do CAD. E isso é o que nos dá segurança e talvez por isso não vejamos os nossos casos reformados no Judiciário, porque a regularidade do nosso caso, a confirmação dos nossos processos, ela se baseia no mais absoluto respeito à ampla defesa e contraditório. Chego até a dizer que, em alguns casos, até demais, viu, professor Fábio? Mas faz parte. Isso ganha credibilidade. E aí nós chegamos ao terceiro aspecto que eu citei no início. Eu falei que um órgão de concorrência, uma autoridade de concorrência, ela tem que ter celeridade, ela tem que ter regularidade, mas ela também tem que ter efetividade. De nada adianta você proferir decisões que tenham todo o lastro técnico e todo o cabedal de informações suficientes para que possam ser respaldadas, se elas não se concretizam, se elas não se implementam dentro dos mercados para os quais o CAD postulou a sua deliberação. E daí, o CAD tem se valido, em nome da efetividade, de instrumentos de composição. Os TCCs, termos de compromisso de cessação, e os TCDs, utilizados em atos de concentração, em que se cobra das partes alguns compromissos para a concretização da defesa da concorrência, cessação de condutas, com contribuições ao Fundo de Direitos Difusos, alterações estruturais de algumas empresas para que aquilo possa ser autorizado como uma fusão, como um ato de incorporação de uma empresa a outra, eles trazem a tempo presente uma efetividade que poderia ser postergada se CAD e empresa não tivessem um pouco de sensibilidade da necessidade da composição. E isso tem sido feito com grande êxito. A cada dia nós
observamos um incremento, um aumento do número dos acordos celebrados, inclusive observando parâmetros de experiência com outros casos. É muito comum, eu lembro aqui agora o conselheiro Marcos Paulo, antes de sair, eu acho que na sua última sessão ele fez 2 composições envolvendo 2 grandes empresas, exatamente para trazer a tempo presente aquela necessidade. Você vai vender um ativo, você vai se desfazer de uma determinada empresa e, com isso, regulamentar desde o dia 1 pós-decisão administrativa aquele desejo que se tinha de regularizar a atuação na atividade econômica. Então, isso é de suma importância para esse terceiro pilar, essa terceira vertente, que eu chamava efetividade. Nos casos de conduta, e a efetividade, ela também vai passar, não só em conduta, mas em estrutura, pelo Poder Judiciário. E aí vai ser muito importante também uma atuação proativa do CAD. Quando eu falo de efetividade pelo Judiciário, e nessa dupla vertente estrutura e conduta, eu visualizo rapidamente 2 grandes aspectos. O primeiro é a efetivação das obrigações de fazer e não fazer. O que é que eu chamo a isso? Qualquer conduta, seja ela unilateral ou uma conduta carteirizada, que permanece durante o tempo de instrução do processo ou até pós-decisão do CAD, ela precisa ser imediatamente obstada. Seja se é uma cláusula anticompetitiva, seja se é um acordo espúrio que foi feito entre empresas. E daí, a exigibilidade do fim não pode estar condicionada ao trânsito em julgado de uma decisão judicial. Porque é óbvio que o peso que deve ser dado é o peso do interesse coletivo e o peso do interesse individual. Então, eu vou ter sempre nessas situações que o judiciário ponderar qual é o efetivo prejuízo que eu posso estar trazendo para a coletividade em detrimento da empresa. E não simplesmente se deparar com a panaceia do periculum in mora, que é algo que nos preocupa imensamente quando as empresas vão ao judiciário e invocam um periculum in mora sem observar qualquer fundamento e sem observar qualquer aspecto de fumaça do bom direito, sem observar o direito que de fato elas têm e sem observar o prejuízo que aquilo pode estar sendo trazido para a coletividade. Vamos sim ter muita efetividade nessas obrigações de fazer e não fazer e nas buscas e apreensões, que é um instrumento de colheita de informações dos processos de conduta. Isso o Conselho tem a cada dia se especializado e montado uma inteligência específica em colaboração com a polícia, com o Ministério Público, com diversas instituições, para exatamente obter as provas das condutas anticompetitivas, que de fato muitas delas não vão estar registradas em cartório em que as partes fizeram um cartel. E, obviamente, outro aspecto que é de suma importância é o debate de efetividade em relação aos casos de gun jumping, que é, como a doutrina chama, consumar a operação antes de você ter a autorização do CAD. Então, nesses casos, a legislação previu a nulidade de todos os atos administrativos, a aplicação de multa de até 60 milhões de reais, além de abertura eventual de um processo administrativo. Esse vai ser um ponto muito sensível para o CAD. O CAD, de fato, vai até as últimas consequências para quebrar esse incentivo de se consumar a operação antes e voltar a um sistema antigo em que as partes teriam a legitimidade de concretizar operações, trazer prejuízo ao mercado e depois ter que desconstituir aquilo tudo que ela constituiu. Vamos sim atrás da nulidade dos atos, vamos sim atrás de aplicação das multas as mais severas e vamos sim, em certos casos, abrir os processos administrativos contra essas empresas. Eu acho que hoje é fácil a gente visualizar que o CAD está preparado, o CAD está estruturado e, com certeza, vamos enfrentar todas as dificuldades que forem apresentadas para a gente. Recentemente recebemos uma congratulação da Global Competition Review sobre qual é a visão que se tem sobre o CAD no exterior. Merecemos 4 estrelas. Estamos entre as 6 maiores autoridades de concorrência do mundo. E não é o CAD que diz isso. Quem diz isso são as autoridades de fora,
que interagem e que hoje já convidam os membros do CAD para ensinar fora do Brasil como nós temos atuado nos diversos setores com os quais temos enfrentado. Eu não tenho dúvida que são vários desafios e todos nós teremos que trabalhar em conjunto para dar à defesa da concorrência no Brasil as 5 estrelas que com certeza nós mereceremos no futuro, observando esses aspectos de celeridade, de regularidade e de efetividade no processo. Muito obrigado.